A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos à lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Aula dia 21 de janeiro de 2018. E o nosso texto áureo está em Hebreus no capítulo 3. Olha que bonito, ó, lição 1, capítulo 1. Lição 2, capítulo 2. Lição 3, capítulo 3. Então incentive a sua classe a ler a carta aos Hebreus. Aproveita essa grande oportunidade. Hebreus capítulo 3, versículo 3 é o nosso texto áureo que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E a nossa verdade prática declara: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Em outras palavras, enquanto Moisés administrava como mordomo as coisas de Deus, Jesus é o dono da casa, graças a Deus. Então o nosso texto áureo, vamos fazer uma rápida reflexão sobre o texto áureo de Hebreus 3:3, que resumindo é o que a verdade prática já colocou. Enquanto Moisés é apenas o administrador, Jesus é o proprietário da casa. Então o nosso texto áureo está inserido na Epístola aos Hebreus no capítulo 3, que apresenta então Cristo como superior a Moisés. E o perigo, então, da incredulidade, o perigo da desobediência. Então, continua essa percepção exortativa. Bom, o nosso textuário, então, inicia assim: porque ele? Ele quem? Claro que só pode ser Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Então, vamos lá. Capítulo 3 da Epístola, da Carta aos Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa em que a estabeleceu. Claro que essa é a versão da palavra de Deus. Eu peguei aqui essa tradução, né? Essa é a revista e atualizada, tá? É a revista e atualizada. Aqui na nossa lição está então a seguinte expressão, que é o nosso textuário: porque ele. Claro que esse ele se refere a Jesus. Agora, interessante a epístola, a carta, que ela sempre fala sobre Jesus, né? Não Jesus Cristo, Jesus o Messias, não. Fala Jesus, né? Porque ele está falando então para os hebreus. Então, porque ele aqui está se referindo simplesmente ao Senhor Jesus. E Jesus, dentro daquele contexto, é irmão do povo judeu. Falando de um judeu chamado Jesus. Então, mostra o que? A humanidade do Senhor. Então, sem qualquer adorno, né? Aparece a palavrinha Jesus. Então, talvez, tudo indica, para dar ênfase à humanidade do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porque em sua encarnação, ele obteve para nós a salvação eterna. Então, usa-se a palavra ele, referindo-se, obviamente, ao Senhor Jesus, na nossa versão, na nossa tradução. Nesse versículo, então, Jesus é claramente apontado como o edificador, como o senhor da casa, como dono do edifício, como dono da casa. Pois é na qualidade de construtor que ele é, então, que mostra esse contraste com Moisés. Enquanto Moisés não é o dono, Jesus é o que construiu a casa, então ele é o dono da casa. Mas o pai também é edificador, não pode esquecer isso, né? O pai é o edificador, o filho é o herdeiro, mas também é o edificador. E os profetas, no caso de Moisés, era o mordomo, o que administrava as coisas de Deus.
Então vem, porque Jesus, ou porque ele, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Então, por ele ser o dono da casa, por ele ter edificado a casa, por ele ser o construtor da casa, ele tem maior honra, porque ele é o dono da casa, foi ele que construiu a casa. Então não dá nem para comparar, na verdade, com Moisés, porque Moisés apenas administrava a casa, mas Moisés não é o dono da casa. Moisés não foi que edificou a casa, ele era apenas o quê? O mordomo. O dono é o filho, né? Então é importante nós entendermos isso. Portanto, ele é o edificador. Jesus é o edificador, é o fundamento da igreja. Ele é a principal pedra de esquina. Sim, Cristo é o Criador e o fundador. Moisés tão somente recebeu nessa casa a posição de administrador. Então Moisés administrava, era o mordomo da casa. E Jesus, o dono da casa. É isso que diz o nosso textual. Bonito, né? Graças a Deus. A leitura bíblica, então, Hebreus capítulo 3, versículos 1 a 19, e a interação. A antiga aliança apresenta Moisés como apóstolo, isto é, o mensageiro de Deus da aliança com o povo de Israel, e o seu irmão Arão como sumo sacerdote do povo, respectivamente. Então, a antiga aliança apresentava Moisés como o apóstolo da aliança do Sinai, tendo a ordem de Arão, ou Arão, como sumo sacerdote. Essa dispensação deu lugar a uma nova ordem, a uma nova aliança, a um novo concerto, em que Cristo Jesus se apresenta como edificador, o executor desses dois ofícios. Então Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote. Então no antigo concerto você tem Moisés e Arão, no novo você tem Jesus. Então ele é o apóstolo da nova aliança e é o sumo sacerdote perfeito. Quais os objetivos dessa nossa lição? Apresentar a superioridade de vocação, da missão, da mediação de Jesus em relação a Moisés. E 2, exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés. E 3, esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Nós temos uma introdução que mostra, então, a importância do início desse capítulo 3, quando faz o contraste entre Moisés e Cristo. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus é retratado como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus uma missão celestial, eterna. Graças a Deus. Então tem esses contrastes bem claros. Primeiro tópico, então, da nossa lição: uma tarefa superior, uma vocação superior. O autor introduz, então, os versículos 1 a 6. Vamos ler. Diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Deixa eu ler aqui na nossa versão, né? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunha das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Graças a Deus. Então, o autor introduz essa seção dos versículos 1 a 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação, como diz Hebreus 2, 14 a 18. Hebreus 2, 14 a 18
fala então que Jesus é o autor da nossa salvação. Diz assim, no 14: E visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que, com medo da morte, estavam para toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Graças a Deus. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Graças a Deus. Muito bem. Uma missão superior. O autor, pela primeira vez, usa a palavra apóstolo em relação a Jesus. Em Hebreus 3:1. Ele fala aqui, olha: para que, irmãos santos, participemos da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo Moisés, na antiga aliança, sumo sacerdote Arão. Na nova aliança, apóstolo e sumo sacerdote Jesus. Portanto, uma missão superior. Uma mediação superior. Depois de afirmar que Jesus era o apóstolo, o autor também diz que ele é o sumo sacerdote. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. Porque Moisés não foi sumo sacerdote. Moisés foi apóstolo, mas não sumo sacerdote. Arão foi sumo sacerdote, mas não foi apóstolo. Jesus é o apóstolo e é o sumo sacerdote. Então o autor fará um contraste mais detalhado entre o sacerdócio de Cristo e o de Arão. Qual é o resuminho desse primeiro tópico? Em relação a Moisés, a carta de Hebreus apresenta o Senhor Jesus como uma vocação superior, uma missão superior e uma mediação superior. Então vamos lá: vocação superior, missão superior e mediação superior. Missão superior porque ele é o dono da casa. Vocação superior porque ele é o dono da casa. Missão superior porque ele é apóstolo. E mediação superior porque ele é sumo sacerdote. Graças a Deus. Há então aqui um subsídio importante que você pode trabalhar com os seus alunos, e também há um Conheça Mais que fala a possibilidade de não chegar ao fim da caminhada. Tudo no comentário bíblico pentecostal. Tópico 2. Uma autoridade superior. Então, o construtor, não apenas administrador. Então, Jesus, diferentemente de Moisés, que era administrador da casa, ele é o edificador. Ele é o construtor da casa. Claro que ele então tem muito mais valor, mais glória e mais mérito, porque é o dono de tudo. Subtópico 2. O perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3:9. Os hebreus no deserto viram por 40 anos os sinais e a glória de Deus, mas continuavam incrédulos. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque muitos irmãos estão vendo o sobrenatural de Deus, o novo nascimento, a mudança de vida, as transformações que Jesus faz, mas às vezes é negligente, continua na incredulidade. Subtópico 3. O perigo de começar, mas não terminar. Começa, entra em contato com as coisas de Deus, mas não conclui nada, né? Hebreus 3:10 declara: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Olha que coisa triste. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, não andar, mas infelizmente se desviar. Então tenha um encontro com Jesus, tenha a oportunidade de conhecer o Evangelho, mas não permanece. Isso é lamentável. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado muito bem, mas terminado mal. Vamos dar um exemplo? O rei Saul. O rei Saul começou muito bem, humildezinho, foi buscar as jumentas dos pais, perdeu, não sabia onde estava, foi atrás de um profeta, Samuel ungiu o rei, começou muito bem, com humildade e vencendo batalhas e ajudando no reino, mas terminou muito mal, se desviando das coisas de Deus, e só fazendo coisa errada,
fazendo coisa da cabeça dele, achando que estava fazendo a vontade de Deus, e ao final ia até ao ponto de ir consultar o espiritismo, coisas assim. Então ele começou bem, mas infelizmente terminou muito mal. Resumo do tópico 2. Hebreus destaca o Senhor Jesus, a carta aos Hebreus destaca o Senhor Jesus como o construtor da nova aliança, o Filho amado de Deus, o ministro excelente da Igreja de Deus. Então, a carta aponta para todos esses elementos. Nós temos um subsídio teológico aqui, da teologia pentecostal, do Stanley Horton. Ele apresenta então alguns elementos aqui bastante interessantes que vale a pena você então estar lendo e acompanhando, que é o subsídio teológico. E nós temos então o terceiro tópico, um discurso superior. O perigo de ouvir, mas não atender. Seguindo a redação da Septuaginta, o autor cita o Salmo 95, versículos 7 a 11, para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, precisou ser exortado, e muitas vezes, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Então, se eles que tinham pequenas promessas precisavam ser exortados, muito mais nós, que temos grandes promessas. Primeiramente, então, há o perigo de ouvir e não entender. Então, isso está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, se o povo de Deus do Antigo Pacto precisou ser exortado, muito mais nós. O Espírito Santo, falando profeticamente pela boca do salmista, advertia então os leitores para que os seus corações não se endurecessem. É um apelo atual, é um apelo para nós, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio em ouvir a palavra de Deus. Humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento da sua glória. Então nós podemos ver isso em Filipenses capítulo 2, embora o assunto não seja divindade. O assunto de Filipenses capítulo 2 fala sobre humildade, mas ali mostra, ele inicia dizendo que Jesus, sendo Deus, portanto, meus irmãos, tenhamos o mesmo sentimento que também teve em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Claro que a palavra usurpação quer dizer não se apegou aos atributos divinos, porque tem gente que traduz isso aqui de uma maneira absurda, Fala que Jesus sendo Deus não quis dar um golpe em Deus. Olha que absurdo, seria a palavra usurpação, por isso que eu nem uso muito a palavra usurpação. O versículo é que Jesus sendo Deus, ele tendo a natureza divina, não se apegou aos recursos divinos para vencer. Então nós temos que ser humildes como Jesus, que apesar de ser Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer, mas se humilhou. Então o assunto é humildade, mas mostra a questão da divindade, que ele não se apegou, mas se humilhou ao ponto de morrer de morte de cruz, pelo que o Pai, então Deus, o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todos os nomes, coisa maravilhosa, Mas Jesus se humilhou, de novo o Messias sofredor. É importante nós entendermos que nós temos a história de José, que mostra um moço salvando o Egito, mas sofrendo antes de salvar o Egito, antes de salvar os seus próprios irmãos. Você vê o sofrimento enorme do Senhor, de José. Isso remete também à pessoa de Jesus, que é o Salvador do mundo, mas antes passa como um Messias sofredor. Nós vemos também, e isso é importante nós analisarmos, que o profeta Isaías também fala sobre o servo sofredor. Ele comenta aqui sobre o sofrimento do Messias, quando ele vai falar em Isaías 53.
Ele mostra do Messias o servo sofredor. Ele fala aqui, quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? É o Salmo 53, interessante, aliás, Isaías capítulo 53. Interessante que eu vi uma vez uma interpretação judaica dizendo que o Isaías 53 se refere a Israel que sofreu o holocausto, mas é impossível ser Israel. Só que está falando do Messias sofredor, é impossível ser. O assunto não bate com essa interpretação judaica, não tem o menor sentido. Isaías 53 está falando do Messias sofredor. Então, e o que nós vemos também em Filipenses 2, o Messias se esvaziando, essa foi a condição do messianato de Jesus. Provérbio se fazer carne, ele se esvaziou da sua glória e tornou-se homem. Como o homem venceu o pecado, como o homem venceu o diabo, como o homem venceu a morte. O Verbo se fez carne. Então, ele é um exemplo para ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Logo, a partir da vida do Salvador, somos então estimulados. Nós podemos olhar para Jesus. Quando a gente começa a olhar para os seres humanos, nós vamos nos decepcionar. Eu fico muito preocupado com alguns irmãos da igreja que ficam querendo ter modelos humanos. Você vai se decepcionar, porque por mais que a pessoa seja uma bênção, até Moisés, coitado, tem uma hora que Moisés também ficou nervoso e por isso mesmo nem entrou na Terra Santa, porque Deus mandou ele tocar com a vara para sair água, ele feriu a rocha. Então um ser humano é falho mesmo, mas cedo ou mais tarde a gente vai dar a nossa nota fora, porque nós somos seres humanos. Agora, Jesus é o modelo perfeito, glória a Deus. Por isso a Bíblia fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Graças a Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, porque é o Verbo que se fez carne, é o modelo perfeito. Não existe modelo humano perfeito, irmão. Não adianta. Seu pastor não é perfeito, seu marido não é perfeito, sua esposa não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, eu não sou perfeito. Não existe modelo humano perfeito. A grande bênção de Deus é que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, graças a Deus, né, meus irmãos? Mas o modelo perfeito é Jesus. O único modelo perfeito é o Verbo que se fez carne. Jesus, sim, ele é o modelo perfeito. Então, o resumo do tópico 3. A mensagem de Cristo faz alguns alertas. O perigo de ouvir, mas não atender. Ao apelo. O perigo de ver, mas não crer na revelação. E o perigo de começar, mas não terminar a jornada. Que Deus nos guarde dessas coisas, né, meus irmãos? Então, para nós encerrarmos, nós temos um subsídio teológico sobre esse assunto. Se ouvires hoje a sua voz, não endurecereis o vosso coração. É um subsídio muito interessante da Bíblia de estudo pentecostal, você deve ler. Encerrando, considerações finais. Ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tensionava exaltar o primeiro e desprezar o segundo, hein? Cuidado, Moisés não vale nada. Não é isso, hein? Porque tem gente que é aquela simplicidade, né? Para exaltar um, acaba com o outro. Não é isso. É mostrando que as funções eram diferentes. Inclusive o autor, ele é cuidadoso. Ele fala, olha, Moisés foi uma bênção, Moisés foi fiel ao Senhor, mas ele era um mordomo, ele era apenas um administrador. Agora, Jesus é superior a Moisés, porque Jesus é o dono da casa, da construção. Então, cuidado, porque o fato de nós falarmos que Jesus é superior a Moisés, com isso eu não estou desfazendo de Moisés, tá? Porque tem irmão que é radical, né? Então Moisés não valeu nada. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que o autor está dizendo. Pelo contrário, só está mostrando que por que Moisés era inferior? Primeiro, porque Moisés não era divino, Moisés era um ser humano. E como ser humano ele também foi falho, não é verdade? Então, ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, porque era o apóstolo de Deus, então por que Jesus, que é o Filho de Deus bendito, Senhor da igreja e superior a todos os anjos, não merecia o reconhecimento ainda maior? Claro que ele merece, porque ele é Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Então Moisés foi uma bênção, foi um homem temente a Deus, um homem de Deus, um profeta,
mas ele é apenas um administrador. E Jesus? Jesus é o dono da obra, graças a Deus. Então que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma lição abençoadíssima, uma lição de número 3, onde realmente a bênção de Deus esteja sobre sua classe, para mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Não deixe de entrar no nosso site, digite lá www.tudojuntoprofessoralberto.com.br e compartilhe esse vídeo com seu irmão, com seu amigo, com os irmãos da igreja, com seus amigos, tá bom? Compartilhe com outros professores para que mais pessoas possam conhecer esse material. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.